Bom dia a todas e a todos e bem-vindos à conferência sobre os contos dos Irmãos Grimm, numa iniciativa do Centro de Línguas e Culturas do IP Beja, por ocasião das comemorações da obra destes autores, o Wilhelm e Jakob Grimm. Por estes anos celebra-se o bicentenário da sua obra, cujos contos, creio que foram publicados pela primeira vez em 1812 e ao qual foram seguindo outras edições e, portanto, são anos agora de comemorações. A conferência de hoje conta com uma ilustre especialista no nosso país sobre o tema. É o nosso pequeno contributo num conjunto extenso de iniciativas que já se realizaram em Portugal, segundo creio, e que vão continuar a realizar-se, sobretudo na Alemanha, o país de origem destes autores, e que se encontra, como talvez já tiveram a oportunidade de ver, aqui enquadrada por uma exposição gentilmente cedida pelo Instituto Alemão de Lisboa, intitulada Märchenwelt, ou Welten, os mundos dos contos de fadas, e que esta conferência procura de algum modo inaugurar e convidar a visitar. Esta exposição é então o enquadramento temático ideal para a conferência e, como poderão ver, representa e explora a intemporalidade e até a universalidade dos contos e dos seus valores, e cuja importância na literatura infantil e não só, penso que a professora Teresa Cortês nos irá explicitar. Julgo que será seguro afirmar que essa importância tem a ver com o que nos toca mais fundo de nós próprios, como adultos, que informa o nosso imaginário infantil, pelo menos no mundo ocidental, como comprovam as inúmeras edições que têm vindo a público ao longo dos tempos, bem como as inúmeras adaptações, ou melhor dizendo, versões cinematográficas até, e televisivas. Não sei se estão familiarizados, vê-se um pouco mal, mas penso que conseguem identificar as versões de Red Riding Hood, Snow White and the Huntsman e Hansel and Gretel. Ou até mesmo a série televisiva que possivelmente assistiram, Once Upon a Time, que também representa uma mistura muito interessante dos contos. Os contos, portanto, sobrevivem até hoje de múltiplas formas, têm até uma existência física, são peluches adoráveis, que fazem as nossas delícias, e temos aqui um par improvável, que é o lobo e a avózinha, não é? E é uma clara prova da imortalidade dos contos e das suas figuras maravilhosas. A professora Teresa Cortês irá certamente ajudar-nos a perceber as razões desta popularidade, e antes de lhe dar a palavra, gostaria de agradecer também a vossa presença em tão grande número, ao grupo de alunos da Educação Básica, não é? Licenciatura e mestrado, e em especial à sua professora da disciplina de Literatura Infantil-Juvenil, a professora Maria do Salmeiro Pedro, com a qual foi possível articular esta sessão, de forma a estarmos também em presença de um público para quem estas questões têm uma importância académica e até profissional. Não é? Tenho agora a honra de passar a apresentar a professora Teresa Cortês, a quem desde já muito agradeço a disponibilidade para se deslocar até nós, da Universidade de Aveiro, onde leciona no Departamento de Línguas e Culturas. É licenciada em Línguas e Literaturas Modernas, variante de Estudos Ingleses e Alemães, é mestre em Literatura Comparada pela Universidade de Coimbra e doutorada em Literatura Alemã pela Universidade de Aveiro. Justamente com uma tese de doutoramento intitulada Os Contos de Grimm em Portugal, estudo da recepção dos Kinder- und Hausmärchen entre 1857 e 1910. Uma tese que creio se transformou pouco tempo depois em livro, que aqui temos, é esta, não é? A professora Teresa Cortês tem publicado extensamente sobre a temática, bem como sobre outras áreas de investigação, mas nas quais se inclui também o ensino do alemão, em Portugal, as relações literárias luso-alemãs. Mas, diante da sua vasta lista de publicações, e tendo em conta a temática de hoje, vou salientar apenas algumas publicações. Emancipação Feminina e Contos de Grimm, versões portuguesas do século XIX, Um conto de Grimm em Terras de Navegadores, Contos de Grimm nas seletas de alemão para uso dos liceus, Campa, Vasco da Gama, em Literatura Juvenil e Iluminismo Alemão, Os Contos Morais na Literatura Portuguesa para a Infância, Alemanha, Japão, Portugal, uma viagem da circunnavegação do conto de Grimm, Der Wolf und die sieben Jungen Geißlein, é o lobo e os 7 cabritinhos, Teófilo Braga e Adolfo Coelho, duas posições face aos irmãos Grimm,
a antologia Contos para a Infância, de Guerra Junqueiro, um caso de apropriação nacional de textos de várias origens. É desde 2001 membro do Conselho Editorial do Jahrbuch der Brüder Grimm Gesellschaft e integra também o Conselho Científico da Brüder Grimm Gesellschaft, penso que é a Sociedade Literária ou a Fundação dos Irmãos Grimm. Dou-lhe então agora a palavra, agradecendo mais uma vez a sua presença, e a professora irá falar-nos sobre, deixe-me só pôr aqui a sua apresentação. Os contos, sim, os códigos de siglas, através dos tempos, entre literatura popular, literatura infantil e literatura muda. Muito obrigada. Muito obrigada. Bom dia a todos. Muito obrigada por estarem aqui a ouvir-me. Eu, em primeiro lugar, gostava de agradecer muito o convite para estar aqui, que me foi dirigido pela doutora Maria João Cordeiro, a quem muito agradeço. Já não vinha à Beja, estava eu a contar-lhe, para aí há 14 anos. A última vez que vim à Beja foi com a minha filha mais nova, que veio aqui a um espetáculo musical, e então eu também vim à Beja, mas já cá tinha estado antes, e portanto fiquei muito contente de voltar à Beja. Além de mais, com este tempo fantástico. Ora bem, então, muito obrigada, e dou também os parabéns pela exposição, que é muito bonita, e de facto, o ano que findou, portanto o ano de 2012, foi o ano em que se comemoraram os 200 anos da publicação do primeiro volume dos contos de Grimm, mas, e houve imensas iniciativas na Alemanha e no estrangeiro, mas este ano as comemorações continuam, porque este ano celebram-se os 150 anos da morte de um dos irmãos, do Jacob Grimm, e depois, portanto, vai haver mais comemorações em anos a seguir, porque vão-se comemorar outras datas que eu já não tenho na memória, relativas também aos irmãos Grimm e a muitas publicações que eles fizeram. E, de facto, eles não publicaram só os contos, e também vou falar um bocadinho sobre isso. Eu vou, então, começar e vou tentar mostrar um pouco, em primeiro lugar, portanto, o que é que são os contos de Grimm. Vou falar um bocadinho sobre eles, sobre aquilo que se deve entender por contos de Grimm. E vou depois falar um bocadinho sobre a recepção internacional dos contos de Grimm no século XIX, porque é que eles já no século XIX se tornaram tão conhecidos. E depois, em terceiro lugar, vou falar então sobre a recepção portuguesa dos contos de Grimm. Como é que os Grimm chegaram a Portugal, ou os seus contos chegaram a Portugal, e porque é que eles também se tornaram tão conhecidos em Portugal. E se houver um bocadinho de tempo no final, depois logo veem se gostariam que eu falasse sobre isso. Eu tinha pensado, mas não sei também qual é o tempo de que dispomos, tinha pensado em confrontar um bocadinho duas versões do conto do Capuchinho Vermelho, por acaso até aqui está o lobo e a avózinha, para perceberem, se é que já não sabem, se souberem mandam-me calar, para perceberem como é que um mesmo conto é contado de tantas maneiras. Depois logo vemos se no final temos tempo para isso. Bem, então eu vou começar. Ora, e vou começar, enfim, com uma curiosidade. Portanto, como sabem, portanto, a Unesco, não é? A Unesco, que é a sigla para United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, enfim, indica e, portanto, aquelas obras indica e, portanto, inclui, portanto, dentro da sua lista de bens inestimáveis, muitas espécies de bens, por assim dizer. E entre esses bens estão manuscritos e livros, não é? Que, portanto, que eles incluem, quando entendem que têm valor,
portanto, no património documental da humanidade. Bom, entre os tesouros alemães que fazem parte desse património documental da humanidade, portanto, ao abrigo do programa da Unesco, contam-se uma série deles. Por exemplo, contam-se manuscritos da canção dos Nibelungos, e a Canção dos Nibelungos é um poema épico que foi escrito na Idade Média por volta de 1200. Portanto, são mesmo manuscritos com iluminuras, enfim, são livros preciosíssimos. O que é que se conta mais? Conta-se um exemplar em pergaminho da Bíblia de Gutenberg, não é? Que é outra preciosidade, também pertence a esse património portanto, documental da humanidade. Conta-se mais o quê? Conta-se a correspondência de um filósofo alemão, o Leibniz, que foi um filósofo que se correspondeu do século XVIII, que se correspondeu com centenas de eruditos e de intelectuais, tanto pela Europa fora e pela Europa fora. Portanto, é uma correspondência incalculável e quase improvável na altura em que ela foi trocada. Mas, então, entre esses tesouros da humanidade está também o espólio literário de Goethe, e Goethe é, como sabem, portanto, o grande nome da literatura alemã, é o clássico da literatura alemã. E, portanto, entre esses tesouros pertencentes, entre esses tesouros alemães pertencentes ao património da humanidade, estão também o primeiro e o segundo volumes de 1812 e 1815 da coleção dos Grimm, que tem por título Kinder- und Hausmärchen, que significa contos para as crianças e a família. E, ora bem, é claro que os irmãos Grimm, tanto quando publicaram os contos, tinham os seus exemplares de secretária, não é? E foi nesses exemplares que eles foram inserindo anotações a lápis, não é? E a caneta, e foram, portanto, revendo os textos para depois os inserirem noutras edições. E, portanto, esses dois exemplares pertenciam aos irmãos Grimm e que estão editados por eles, fazem parte então também do património, do património da humanidade. Então, mais tesouros alemães que fazem parte do património da humanidade. Portanto, o autógrafo da nona Sinfonia do Beethoven também faz parte do património da humanidade e percebe-se porquê. Mais, desse património documental da humanidade faz também parte um filme expressionista, que foi assim, um dos grandes filmes na altura do cinema mudo a nível mundial, que é o filme Metrópolis do Fritz Lang, e que, portanto, enfim, foi uma experiência inaudita na altura, porque, portanto, o filme é um filme de ficção científica, não é? Feito com meios portanto, que na altura eram meios muito reduzidos. Agora há todas as tecnologias mais sofisticadas disponíveis, mas na altura não havia. Portanto, este filme também faz parte do património documental da humanidade. Um outro documento que também faz parte do património documental da humanidade é a patente do primeiro carro a motor do Carl Benz, também faz parte. Portanto, que na altura, portanto, sabem que o primeiro carro tinha só 3 rodas, não é? Era tipo triciclo, e, portanto, essa patente, ele registou a patente, e tanto, também, essa patente também faz parte do património da humanidade. E depois há ainda, portanto, documentação relativa à construção e queda do muro de Berlim e, portanto, e aos tratados que depois possibilitaram a reunificação da Alemanha. Portanto, estes são alguns, portanto, dos documentos alemães que fazem parte do património da humanidade. Ora bem, no ano passado celebraram-se então os 200 anos da edição do primeiro volume dos Contos de Grimm, que é a coleção de contos populares mais famosa de todos os tempos. Tornou-se quase um lugar comum afirmar que, a par da Bíblia de Lutero, os contos dos irmãos Grimm são a obra da literatura alemã mais lida internacionalmente e um dos livros
mais conhecidos da literatura mundial. O que é engraçado é que já em 1815, portanto na altura em que tinha sido publicado o segundo volume dos contos, já nessa altura o Wilhelm Grimm, que era um dos irmãos, escrevia: os contos tornaram-nos conhecidos por todo o mundo. Portanto, já na altura da publicação do segundo volume, ele, muito admirado, escrevia ao irmão dizendo: bom, os contos tornaram-nos conhecidos por todo o mundo. É claro que nesta altura o mundo a que o Wilhelm Grimm se referia não era tão grande assim, mas não tardou que os contos atravessassem fronteiras, começassem a ser traduzidos para outras línguas e impulsionassem a investigação e a recolha do conto popular no mais vasto espaço europeu. Ora bem, para jovens investigadores em início de carreira, porque Wilhelm Grimm e Jacob Grimm eram académicos, portanto não eram escritores, eles eram académicos, portanto, e investigadores. E então, para jovens investigadores em início de carreira, este êxito quase instantâneo dos contos deve ter sido mágico, não é? Em 1812, portanto, o ano do lançamento do primeiro volume de contos, Jacob tinha apenas 27 anos e Wilhelm tinha apenas 26 anos, portanto, eram muito novinhos. Bom, como certamente sabem, portanto, os Jacob e Wilhelm Grimm eram diplomados em Direito pela Universidade de Marburg, que eu assinalei aqui neste mapa. Portanto, eram juristas de formação, mas sempre se interessaram pela literatura, ou desde muito cedo se interessaram pela literatura. E dão início ao estudo da antiga literatura alemã em 1806. Portanto, é nessa data que eles dão início ao estudo da antiga literatura alemã. E porquê em 1806? Isso também tem alguma... e aquilo que eu vou contar teve alguma interferência. Portanto, em 1806, a cidade de Kassel, que é aquela cidade um bocadinho mais acima, naquela parte amarelo, a cidade de Kassel, que era a cidade onde os Grimm tinham portanto, vivido durante a adolescência e onde tinham, entretanto, regressado depois de terem estudado Direito em Marburg, a cidade é invadida pelas tropas de Napoleão. E o último imperador do Sacro Império Romano-Germânico, portanto, que era uma grande Alemanha, portanto, que existia na altura, o último imperador é forçado a abdicar. Portanto, a Alemanha estava invadida pelas tropas de Napoleão. Ora bem, nos anos seguintes, Jacob, portanto, um dos irmãos, vai assumir funções como bibliotecário real ao serviço de Jérôme, que era irmão de Napoleão Bonaparte, e que, portanto, foi colocado por Napoleão Bonaparte no trono do novo reino de Westfália, que tinha Kassel como capital. Então, vai ser em Kassel que Jacob e Wilhelm portanto, que estavam lá a trabalhar como bibliotecários. Então, é lá que eles se vão aventurar num grande trabalho de pesquisa e de recolha e fixação de contos populares, que depois vai resultar na publicação dessa grande coleção de contos para as crianças e a família. Portanto, esse contexto das invasões francesas também teve a sua importância, na medida em que as invasões vão despertar um grande... vão acentuar nacionalismos, não é? Vão acentuar o espírito nacionalista e nesse contexto os românticos alemães vão querer descobrir, não é, aquilo que era o grande passado da literatura alemã, o grande passado da história da Alemanha, enfim, para tentarem redescobrir, por assim dizer, a sua identidade. Ora bem, contrariamente àquilo que correu entre intelectuais e escritores do tempo, portanto, contrariamente àquilo que era a crença comum, o Jacob e Wilhelm não se meteram por montes e vales pela Alemanha fora, portanto, sei lá, a pernoitar em casa de gente modesta e a ouvir contos diretamente da boca do povo. Portanto, isso não aconteceu. Portanto, os Grimm não se meteram em viagem para recolherem contos nos vários pontos da Alemanha.
A verdade é que eles preferiram uma alternativa bem mais sedentária, que foi a da leitura de velhos livros e a da consulta de amigos e conhecidos. A transmissora, por assim dizer, a transmissora de contos mais modesta, portanto mais simples, de contos populares a que os Grimm tiveram acesso, terá sido uma senhora, que é esta, uma senhora chamada Dorothea Feeman, que era mulher de um alfaiate de uma aldeia perto de Kassel e que contou aos Grimm, portanto, enfim, muitos contos que eles depois incluíram na sua coleção. Portanto, esta senhora, a Dorothea Feeman, foi, na verdade, portanto, a mulher do povo, se assim quisermos chamar, ou a única mulher, portanto, do povo. Bom, então, voltando a falar daquelas pessoas que contaram contos aos irmãos Grimm, portanto, esta senhora, portanto, foi, de facto, era uma senhora mais modesta, que lhes contou contos, e que lhes contou, portanto, contos muito importantes da coleção, mas a maioria dos transmissores de contos dos Grimm eram daquilo que nós chamaríamos hoje classe média alta, não é? E eram pessoas cultas, não é? Do seu círculo, e a maior parte deles enviou aos Grimm os contos por escrito, não é? Portanto, os Grimm pediram para eles lhes mandarem contos que tivessem ouvido na sua infância e que conhecessem, e, portanto, eles enviaram-lhes os contos por escrito, não é? Portanto, transcreveram os contos que conheciam e enviaram-lhes. Ora bem, então o que é que os Grimm fizeram? Ora bem, muito cautelosamente e com espírito de rigor científico, os irmãos Grimm não deram à sua recolha o título de Contos Alemães para as Crianças e a Família. Portanto, não foi assim que eles chamaram a sua coleção, não é? Contos Alemães para as Crianças e a Família, não. Deram à coleção, portanto, deram à coleção o nome de Contos para as Crianças e a Família, só. Porquê? Porque bem cedo se aperceberam que muitos dos contos que lhes tinham sido transmitidos corriam fora da Alemanha, portanto, também eram conhecidos fora da Alemanha. E, portanto, enfim, portanto, eles pensaram, é possível que estes contos não sejam especificamente alemães e corram, portanto, noutros pontos do mundo. Portanto, e daí que não tivessem dado à coleção, portanto, o título Contos Alemães. Essa descoberta de que havia muitos contos que corriam fora da Alemanha levaram-nos a concluir pela origem mitológica dos contos, ou seja, os irmãos Grimm estavam convencidos que aqueles contos eram assim, eram como que estilhaços de mitos, não é? Portanto, de mitos que se tinham perdido, não é? Que se tinham perdido, dos quais tinham ficado pequenos fragmentos e, portanto, esses pequenos fragmentos então estariam espalhados pelos contos. Era essa a convicção dos Grimm, de que os contos tinham uma origem mitológica, portanto, tinham origem numa mitologia popular europeia. Portanto, com o tempo esses mitos ter-se-iam perdido ou quase perdido, mas deles teriam restado pequenos fragmentos e esses fragmentos estariam espalhados pelos contos. Bom, enfim, tendo em conta, não é? Portanto, tendo em conta que esta recolha de contos é uma recolha de contos que corriam, não é, na tradição oral, então isto significa que os contos dos irmãos Grimm, os chamados contos dos irmãos Grimm, na verdade não são deles, não é? Portanto, são contos populares, não é? São contos populares, portanto, que eles procuraram fixar, não é? Portanto, a rigor, os contos não são dos irmãos Grimm, não foram eles que os inventaram. Portanto, são contos populares, contos que corriam na tradição oral e que os irmãos Grimm depois procuraram recolher e procuraram fixar. E não é por acaso que eles na sua coleção,
colocam o seu nome da seguinte maneira: não colocam o nome na qualidade de autores, colocam o nome na qualidade de colecionadores. Portanto, os contos portanto, trazem na folha de rosto a indicação contos para a infância e a família, colecionados pelos irmãos Grimm. Portanto, eles nunca se colocaram portanto, na condição de autores. Agora, portanto, e porquê? Porque os contos são contos da tradição popular. Mas isto é um lado da questão. A verdade, por outro lado, é que os Grimm também não se ficaram por uma transcrição rigorosa dos contos tal como os tinham ouvido, ou tal como os tinham sido transmitidos por escrito. E foram sempre inserindo pequenas alterações, não é? Sobretudo em termos estilísticos, ao longo das várias edições que publicaram, portanto, durante a sua vida. E, na verdade, portanto, tal como veem aqui neste slide, em vida dos irmãos Grimm, foram publicadas 7 edições de contos, não é? 7 edições da coleção de contos, em língua alemã, todas elas revistas, e, para além destas 7 edições, portanto, foi também publicada uma pequena edição, especialmente concebida para crianças, com uma pequenina seleção de contos. Portanto, houve 7 edições da chamada grande edição e depois houve a chamada, portanto, em 1825 foi publicada a pequena edição, só com 50 contos, que os irmãos, especialmente um deles, o Wilhelm, considerava especialmente adequados para crianças. E, portanto, ao longo destas edições, portanto, o Wilhelm Grimm, que foi quem depois esteve a fazer a revisão, foi sempre melhorando estilisticamente os textos, não é? Foi sempre melhorando estilisticamente os textos.